Olá, Pedro. Antes de mais, queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco no Fala Fala. É um privilégio contar com alguém aqui no podcast com um percurso tão rico e multidisciplinar e, obviamente, marcando nas áreas da saúde, da investigação, da ética e do ensino. Muito obrigado. É uma honra, um gosto. Gostava de começar aqui por perguntar um bocadinho do seu percurso académico. Costumo começar sempre aqui pelo percurso académico. O Pedro começou na área da farmácia, passou pelo doutoramento em tecnologia farmacêutica e depois formou-se em medicina, completou ainda um MBA em marketing e vários programas avançados, como o da Harvard Medical School. O que é que o motivou a construir este percurso tão plural? Também teve sempre essa vontade de cruzar aqui os saberes? Sim, assim, nada foi absolutamente planeado desde o início, vou fazer isto e vou fazer aquilo. As ciências farmacêuticas surgiram na minha vida e, de facto, na altura foram uma boa opção e eu gostei imenso do percurso que fiz lá. Depois, a dada altura, pronto, a gestão é sempre algo que é tentador. Acabei por não enverdar a 100% pela gestão, porque eu acho que todos nós somos gestores. E depois havia uma paixão enorme, que era a medicina, e que eu consegui concretizar aquilo que sempre disse, que era que um dia iria tirar medicina. E, portanto, havia essa vontade. As outras pós-graduações, elas foram surgindo num misto de oportunidade e de vontade de aprender. Harvard, obviamente, foi um highlight. Mas sim, eu acho que é isso, percebe? É um conjunto de oportunidade e de vontade. Portanto, não lhe diria que foi assim tudo muito planeado, que foi uma jogada de xadrez a três passos. Como é que estas diferentes áreas se complementam na sua prática atual enquanto médico, investigador e professor? Tem uma pergunta. Existe Assim, aqui um eu, complemento das eu, áreas ou são muito independentes? Até eu não as acho independentes. Elas, para mim, são todas absolutamente complementares. Eu costumo dizer que quanto mais médico sou, melhor farmacêutico sou. Quanto mais farmacêutico sou, melhor médico sou. A componente da gestão é uma componente que é muito importante. E às vezes, independentemente de estarmos em postos de direção ou não, eu acho que é muito importante termos essa noção e esses conhecimentos. E depois o ensino é outra das paixões, e eu acho que é quando nós ensinamos aquilo que fazemos no dia a dia, nós próprios acabamos por ser o nosso próprio professor. Portanto, há uma consolidação de conhecimentos, uma sistematização. Acho que era o Einstein que dizia que se não és capaz de explicar, não percebeste completamente, e a verdade é que ao preparar as aulas, e sim, as aulas são preparadas, nós acabamos por sistematizar conhecimento, acabamos por até ver novas formas de o aplicar. E, portanto, para mim é uma coexistência, é uma coabitação. o mesmo percurso multidisciplinar que acaba por se complementar na prática. O Pedro também referiu que a Harvard foi um dos highlights, obviamente que a Harvard é sempre Harvard, e portanto é verdade que o Pedro participou no Global Clinical Scholars Research Training, da Medical School, que é, lá está, uma das instituições mais prestigiadas do mundo na área médica. Como é que foi essa experiência de estudar em Harvard e o que é que o motivou a procurar essa formação fora de Portugal? Harvard tem uma série de programas fascinantes e alguns com muito mais imersão em Harvard propriamente dito do que este. É assim, eu divido sempre a experiência em duas partes, partes bem positivas, por sinal. Primeiro, a qualidade dos conhecimentos que nos deram, qualidade da organização. Isso foi sem dúvida uma enorme mais-valia, em termos de investigação clínica, neste caso. A outra foi também ver que não estamos a anos-luz deles. Eles podem ter mais meios, eles podem estar em algumas coisas melhores organizadas, mas nós não somos assim tão diferentes deles. E isso, e com outras instituições estrangeiras com que eu colaboro, acho que é muito importante. Nós, às vezes em Portugal, temos o síndrome de sermos um país pequeno. Portugal não é um país pequeno, nem sequer à escala europeia, e Portugal é um país com imensa potencialidade. Sim, temos coisas que podemos melhorar. Sim, há situações que devem ser, sinceramente, melhoradas.
mas não são de outro mundo, não são de outra liga, no sentido que nós não, às vezes, imaginamos, percebe? Portanto, acho que foi muito bom por isso, e também por conhecer pessoas de outros países, é sempre a experiência internacional, é sempre muito interessante, por isso. O Pedro também referiu que, obviamente, Portugal não é um país pequeno, que temos aqui bastante talento, mas em termos de ter essa perspectiva tão global e de multidisciplinar, como é que compara o contexto de investigação clínica em Portugal com o que se vive noutros países, como no Reino Unido ou nos Estados Unidos? Sente-se uma diferença aqui nessa área específica? Bom, a investigação clínica é fundamental para a evolução de qualquer país e de qualquer sistema de saúde. A questão é que eu acho que nós em Portugal vamos ter que alocar mais e mais tempo dedicado à investigação clínica. Nós temos excelentes investigadores, temos condições tendencialmente melhores a cada dia, temos que acabar com algumas questões, temos que desburocratizar, temos que facilitar sem facilitismos e temos que dar tempo efetivo às pessoas para fazerem a sua investigação clínica. E eu acredito piamente que a investigação clínica vai ser parte da solução para a saúde em Portugal. Uma parte até bastante substancial. O que é que se vê nesses países? Vê-se que é um business muito maior e que é levada muito nessa perspectiva. Portugal tem que se posicionar como competitivo a nível mundial na investigação clínica. E ser competitivo não é, como nós sabemos, só ser mais barato. É ser mais competente, é ser consistente, é ter resultados. E é ser um sítio que, quando, e a investigação clínica ainda é maioritariamente feita pelas indústrias farmacêuticas, quando elas olhem, pensem, olha, aqui vai ser um sítio em que as coisas vão correr bem, em que temos grandes garantias que vão correr bem. E vão correr bem de A até Z. Portanto, eu acho que é isso. Estamos num bom caminho. Há aqui um progresso, sente isso também a nível, por exemplo, da legislação, que a legislação está a conseguir acompanhar a evolução científica, tecnológica. Há um esforço enorme de atualizar a legislação. Depois temos situações, uma situação política que causa atrasos neste setor. Mas, de facto, há uma preocupação em atualizar, há uma preocupação em adaptar às novas realidades. E há uma preocupação, até porque Portugal está muito inserido no ecossistema europeu. E, portanto, às vezes, na nossa fortíssima colaboração na Europa, Portugal acaba por beber e partilhar a sua enorme experiência também. Portanto, há claramente atualização. Portanto, nota-se, isto é um verdadeiro mundo a acontecer diariamente. E, portanto, acho que sim, acho que estamos no bom caminho. E o Pedro, enquanto vice-presidente da Comissão de Ética para a Investigação Científica, obviamente que está envolvido na avaliação ética de protocolos e ensaios clínicos. Que tipos de dilemas éticos surgem com mais frequência agora, nos dias de hoje? Pós-pandemia, pós-Covid? Bom, eu vou falar enquanto Pedro, não vou falar enquanto SEC. Eu acho que assim, isto está muito bem estabelecido. Nós, obviamente, temos questões pontuais que nos são apresentadas e nas quais nós refletimos, até porque já temos tempo para isso, porque está criada uma máquina muito sólida de avaliação. Uma avaliação de um projeto científico, muito raramente Portugal estará só, vão estar outros países europeus, equipas bastante grandes. E, portanto, qual é a nossa preocupação? É sempre primeiro a segurança dos participantes, sempre, que o risco-benefício esteja garantido, que todos os pressupostos éticos estejam em linha de conta, e claro, depois há partes que nós temos grande foco, do ponto de vista da ética, um consentimento informado e esclarecido, a forma como ele é obtido, que de facto estão previstas estratégias de mitigação de todos os riscos que estão ou que podem estar presentes, obviamente que estão,
e que tudo está em conformidade com os regulamentos nacionais e regulamentos europeus. O que é que eu digo? Eu acho que cada vez mais a avaliação é um processo que está solidificado, que está bem estruturada e que o grande desafio que nós temos é mesmo continuar a fazer o que temos feito agora, que é dar resposta atempada e consistente aos múltiplos pedidos que temos. E há algum desafio ético que se torne mais complexo com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial? Há desafios, bem, assim, desafios éticos, há alguns muito interessantes, há, por exemplo, em situações de emergência, há um parecer conjunto entre a SEIC, aliás, a anterior direção da SEIC, que é responsável por isso, não quero ter qualquer mérito que não tenho, e o Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, portanto, temos aqui alguns desafios éticos nesse ponto. A inteligência artificial trará, sem dúvida, desafios muito interessantes. Aqui temos sempre a questão dos tratamentos futuros e o que é que se vai fazer. Nós, mais do que a inteligência artificial, até acho que grande parte dos desafios se prende com uma regulação apertada e uma boa supervisão do que é que vai ser os dados genéticos e a genómica, porque eles são de uma vital importância, mas um uso errado deles pode ser preocupante, não é? E, portanto, claro que há uma grande atenção para essa parte. Mas, de facto, eu acho que as ferramentas atuais que temos para a análise de dados vão nos permitir avanços na ciência, às vezes até a reanalisar os dados que temos e fazer repurposing de fármacos, mas acho que do ponto de vista ético nós estamos, neste momento estamos num bom momento. Poderá haver mais desafios no futuro que surjam, mas cá estaremos para todos, enquanto sociedade. Isto não é uma coisa de médicos, de advogados, é uma coisa de enquanto sociedade para os avaliar. Portanto, acho que felizmente, e acho que isso sim é preciso dar muito valor, felizmente em todo este mecanismo de avaliação científica foi incluída uma forte componente bioética. E há uma ótima formação bioética em Portugal, e portanto isso é um ponto muito positivo. Existe também aqui um grande equilíbrio, então, por parte da Comissão de Ética entre a inovação e a proteção dos dados dos participantes, correto? Sim, nós somos regidos por uns regulamentos, nomeadamente o RGPD, e portanto essa é uma parte que está mesmo muito bem estruturada, muito exigente, mas que também os diferentes stakeholders souberam dar resposta. Portanto, essa não é tanto uma responsabilidade nossa, até porque o regime geral de proteção de dados pronto, Da União Europeia. inclui tudo isso. Inclui tudo isso e, portanto, acho que sim, que de facto eles fazem um ótimo trabalho. Terão que ser também eles mais rápidos, também eles mais céleres, porque têm imensa carga de trabalho, mas também acho que vamos num caminho positivo. O Pedro anteriormente também tinha referido que existem riscos presentes aqui com os novos avanços da tecnologia, dos desenvolvimentos da ética e da bioética. Durante a pandemia do Covid-19, a confiança pública na ciência e na saúde foi amplamente debatida. Houve muitas questões relacionadas aos casos da vacina, da vacinação, do desenvolvimento desta solução para este problema da Covid-19 e também devido à comunicação do risco que às vezes podia estar associada às vacinas e aos mitos. Como é que o Pedro acompanhou este momento? Eu, à data, não estava na Comissão de Ética, já colaborava com o Infarmed, mas a verdade é que eu vivi a pandemia a ser médico e, portanto, não estive assim tão diretamente envolvido, enquanto outros portugueses, de facto, tiveram esse gosto. Aqui é preciso dizer alguma coisa. Quer as indústrias, quer os agentes regulamentares, e aquilo é essa Agência Europeia de Medicamento, Infarmed e a SEIC, fizeram um trabalho excepcional. E quando somamos as horas que eles trabalharam, nós vemos que aquilo foi de facto um trabalho de anos. Portanto, as pessoas muitas vezes dizem, foi muito rápido, não. Se somarmos o número de horas, vemos que houve muitas horas envolvidas e que houve lições importantíssimas que tivemos que fazer. Em todos estes processos, seja da aprovação de um novo medicamento, seja de um ensaio clínico, é preciso ponderar o risco
e o benefício. À data que nós estávamos a fazer as aprovações, nós, sociedade, estávamos a fazer as aprovações, os riscos eram desconhecidos e, felizmente, se calhar não se veio a prever o pior cenário. Portanto, os riscos claramente compensavam os benefícios. A comunicação eu acho que foi bem feita, acho que foi bem gerida. Deve ter sido um momento extremamente difícil, porque toda a sociedade estava assustada. Eu acho que nós já olhamos para trás e aquilo parece-nos que foi há uma eternidade, e acho que nós já não nos lembramos que íamos ao supermercado e que havia regras e que era tudo muito diferente. E eu lembro-me de chegar ao centro da cidade do Porto, o centro da cidade do Porto estar completamente deserto, e hoje em dia, se calhar felizmente, já não é o caso, já volta a estar tudo cheio, e aquilo é quase distópico olhar para esses momentos. Portanto, é natural nessas alturas que haja algum risco, que haja alguma falta de comunicação, que haja algum ruído que é muito amplificado. Portanto, naturalmente que houve algumas situações, como há em todos os medicamentos, são avaliados pelos sinais da farmacovigilância e são avaliados com extremo rigor, e neste momento não temos rigorosamente nada palpável. Agora, naturalmente que as pessoas também gostam um pouco das suas teorias e essas teorias ganham asas em alturas mais difíceis. Nunca ouvimos tantas teorias sobre o Papa como agora que faleceu o Papa, não é? Portanto, agora é que vem não sei quantas teorias sobre ou antigas superstições e isso tudo. Portanto, acho que é normal, acho que é preciso sabermos lidar, acho que também é preciso contribuirmos todos muito para uma literacia em saúde. Falta ainda em Portugal literacia em saúde, isso é um trabalho de todos. E essas teorias da conspiração, como é que lidou com elas? E na altura estava a ser médico. Como é que lidaram? Toda a gente lidou muito bem. Ouça, acho que se houve uma coisa na altura houve responsabilidade e toda a gente estava a fazer o seu melhor. Não, acho que ninguém em Portugal e mesmo na Europa deu aso a teorias estranhas, mesmo repara, os medicamentos que funcionaram, que não funcionaram, que apareceram, com mais ou menos eficácia, tudo aquilo foi muito bem estudado e aquilo foi sempre dada uma resposta com muita consistência. E de facto houve uma grande avaliação e acho que estivemos todos, de uma forma geral, muito bem. Olhando para trás, havia coisas diferentes? Certamente. À altura, não sei, eu não sei se eu teria tido capacidade de fazer melhor. Podíamos ter comunicado melhor, podíamos ter fechado 2 dias antes, podíamos. Não era preciso fechar. Há quem olhe para os dados da Suécia e diga que, ok, está bem. Na altura foi preciso tomar uma decisão. Foi tomada e foi a melhor naquela altura. Prognósticos no fim do jogo é fácil. Claro. E enquanto médico, como é que foi esse período do Covid-19? Também foi uma distopia? Foi estranho, foi estranho. Eu lembro-me dos primeiros doentes e depois lembro-me de uma fase, nós tivemos picos, eu não apanhei assim tanto como alguns colegas que viveram aquilo de uma forma bem mais intensa do que eu, mas lembro-me da preparação para o que vinha, lembro-me de começarem a chegar os primeiros doentes, lembro-me ainda da primeira vez que me equipei, lembro-me de cuidados que tínhamos todos a chegar a casa. Lembro-me também, e não vou deixar de dizer isso, que na altura toda a gente tem muito valor aos profissionais de saúde e que anos depois já ninguém se lembra, mas acho que isso é normal, porque acho que também, pronto, ninguém é herói. E lembro-me, acima de tudo, que todos os colegas, e aqui vou pôr os médicos em primeiro lugar, mas também os enfermeiros, os auxiliares que foram incríveis e outros profissionais de saúde, que todos eles estavam a dar o seu melhor. E se calhar foi uma altura em que tivemos um bocadinho mais de solidariedade uns com os outros. Portanto,
Olha, foi uma experiência, foi algo que acho que nunca nenhum de nós pensou que ia viver na vida. E pronto, olha, eu nem sei o que lhe digo em relação a isso. Sendo que houve aqui uma aprendizagem coletiva em termos de ética e de saúde pública. Eu achava que ia ser muito mais. Acho que os efeitos foram muito mais lentos. Não é mais lentos. Os efeitos foram muito rápidos. Acho que duraram muito menos do que aquilo que eu estaria à espera. Era algumas coisas que nós aprendemos e que acho que eram realmente muito boas, por exemplo, o lavar das mãos, algum tipo de cuidados, e que não ficaram. Eu, por exemplo, a dada altura questionei-me se os portugueses iam perder o seu hábito de dar 2 beijinhos quando se encontravam, porque a dada altura isto foi totalmente banido da sociedade portuguesa. Eh, Provavelmente para o bem, isso não aconteceu, como não aconteceram outras circunstâncias, percebe? Por exemplo, o álcool gel, que decorava todas as nossas superfícies, desapareceu, e acho que todos nós não nos importamos agora muito com isso. Mas pronto, havia alguns comportamentos que eu tive esperança que ficassem mais e que desapareceram. Mas pronto, está tudo bem. É bom sinal. E a verdade é que isso também, se calhar, tem a ver aqui com o que o Pedro referiu anteriormente, que é falta de literacia em saúde para os portugueses. Como é que acha que se pode fazer essa literacia? Para o público em geral também. É com trabalho. É com muito trabalho de todos. Também nas escolas, obviamente. Eu sei que não é fácil, mas acho que, por exemplo, há um trabalho ótimo da Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde, um trabalho fantástico da professora Cristina, e acho que é por aí, é termos essa noção que é preciso promover a literacia em saúde. E acho que isso está a ser feito, devagar, devagar. Podia ser mais rápido, podia ser melhor, se calhar. Mas sim, há essa noção e há um trabalho diário. Agora, como em tudo, é preciso investir nos mais pequeninos. E depois demora algum tempo para eles terem os resultados, não é? E a verdade é que o Pedro falou nos mais pequeninos, mas eu agora também vou referir as novas gerações de estudantes de medicina, de farmacêutica. O que é que o entusiasma mais neste momento da medicina e da O que é que investigação? me entusiasma mais na medicina? Os doentes, sempre. A investigação, eu acho que a investigação clínica é aquilo que eu mais gosto. Mas acho que assim, a capacidade de dar melhor qualidade de vida aos doentes é aquilo que me entusiasma mais claramente na medicina. Portanto, a longevidade, no conceito de health span, ou como eu gosto de dizer, a longevity, acho que é o que me entusiasma mais na medicina, o melhorar a qualidade de vida de todos. Isso também faz na prevenção. A prevenção é a base da medicina. E a verdade é que o Pedro também referiu que é preciso reter e atrair mais investigadores para Portugal, para fomentar também aqui o nosso sistema de saúde e que nós também temos boas condições para o fazer. O que é que considera que seria necessário para reter aqui mais profissionais? Há muitos casos de imigração Para termos mais profissionais, na área eu da vou, saúde. eu vou-lhe fugir à resposta óbvia, até porque acho que tem havido um esforço, é um esforço em termos de salários. Ok? Os salários é sempre uma coisa muito complexa de discutir. Eu acho mesmo que o que é preciso em Portugal é dar condições atrativas para o local de trabalho. Não termos um ambiente pouco friendly, pouco motivador, por múltiplas situações que davam horas e horas de conversa, mas acho que de facto o que nós temos aqui é que tornar o lugar apelativo. Eu vou dizer, o salário emocional está muito, muito importante. E acho que aí é preciso trabalharmos muito. Fomentar também os espaços de trabalho mais felizes, mais inclusivos. Isso também passa pela saúde e pela investigação, obviamente. Completamente. E há alguma competência técnica ou ética que considera indispensável a quem inicia hoje aqui uma carreira na área da saúde? Entender bem as bases. Eu acho que assim, eu acho que em tudo nós temos que compreender bem as bases. E, portanto, por exemplo, na investigação clínica é preciso conhecer bem os fundamentos da investigação clínica. Em que é que ela assenta, o método, as metodologias,
E na medicina é a mesma coisa, conhecer bem a fisiologia, conhecer bem a farmacologia, portanto, é conhecer bem as bases. E depois é gostar do que se está a fazer. A paixão também é muito importante aqui na área. Nota-se muito, nota-se muito. Pedro, antes de passarmos aqui às recomendações culturais, Meu Deus. gostava de lhe perguntar aqui a minha pergunta habitual de fecho, que é: quem é o Pedro? Um Quem é o profissional Pedro? apaixonado pelo que faz? Ai, sim, tem dias. Eu vou ser honesto, tem dias, tem dias, tem dias. Quem é o Pedro? Olha, eu acho que eu me tenho vindo a conhecer progressivamente, mas eu vou dar a resposta que é a mais verdadeira de toda. O Pedro é o pai da Bea e da Madalena. E acho que isso é tudo. É o mais importante, a família. Sim. Ótimo. Há um momento em que nós passamos a ser os pais delas e isso é muito engraçado. Pedro, agora passando às recomendações culturais, gostava de saber se tem aqui algumas sugestões para nós. Para vocês, hum, olha, em termos de livros, um livro que eu ainda não li, mas já encomendei, que é o Upgrade do professor José Soares, tem a ver com a performance e com a longevidade. Eu li os dois anteriores dele, e o Reload e o Start Stop, e estou com enorme expectativa em relação a mais este livro dele. Uma pessoa, de facto, extraordinária, com um percurso fora de vulgar, e que aqui da Universidade do Porto, e que é um livro para o qual eu tenho enormes expectativas, também sobre nesta área, o livro do Eric Topol que vai sair, os Super Ages, também são essas as duas recomendações, mantendo-me aqui nesta área. Cinema não é claramente o meu forte, mas iria dizer para verem o Conclave, porque acho que à data, eu já tive a oportunidade de ver, e acho que é um relato muito interessante sobre todo este processo que vem aí, mas alguns amigos meus que me estejam a ver já se devem estar a rir de estar a fazer recomendações de cinema. E olhem, venham à cidade do Porto e aproveitem esta cidade tão bonita. Acho que acaba por ser isso. Acho que acaba por ser isso. A cidade, até não sei se. Claro, já houve outros convidados que recomendaram cidades, países, portanto eu acho que defender também aqui um bocadinho da nossa Eu cidade. vou recomendar sempre o Porto. Vou recomendar sempre o Porto. É a melhor cidade do mundo. É Porto de partida, é Porto de abrigo, é tudo. Pedro, acho que foram sugestões muito interessantes, foi uma conversa também muito interessante aqui relacionado com a ética, com a medicina, com os desafios também pós-pandemia e durante a pandemia, e portanto relembrar também aqui que há sempre desafios e responsabilidades na medicina contemporânea, e acho que o Pedro é um testemunho de excelência, não só na parte da formação, mas também na investigação, na ética, na saúde. Portanto, Pedro, o meu maior obrigado por ter estado aqui hoje Obrigado. connosco. Acho que foi um episódio muito interessante. Obrigada. Muito obrigado pelo vosso tempo. Licença.